Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos responder uma questão do livro de Matemática Discreta, a questão 7.2.22 da página 161. É uma questão da OBMEP de 2011, nível 3. A questão diz assim: em uma caixa há 10 bolas, numeradas de 1 a 10. O número de cada bola corresponde a um dos pontos da figura, os quais dividem a circunferência em 10 partes iguais. Nos itens a seguir, considere que as bolas são retiradas ao acaso, uma a uma e sem reposição. Aqui está a circunferência. Essas bolas são retiradas uma a uma e sem reposição e alocada aqui na circunferência. Ok? A letra A diz assim: se forem retiradas duas bolas, qual é a probabilidade de que o segmento determinado pelos pontos correspondentes seja um diâmetro da circunferência? Então, vamos à resolução da letra A. Bom, gente, é importante ressaltar que diâmetro, né, é o segmento que passa pelo centro, ok? E liga até o ponto oposto. Então, podemos dizer que as bolinhas 1 e 6 formam um diâmetro. Então, na letra A, nós vamos encontrar, primeiro, antes de tudo, todos os casos possíveis, que é o meu espaço amostral. Como são 10 bolas, né? E bolas opostas formam um diâmetro, se elas passarem pelo centro, ok? Então, fica o seguinte: o meu espaço amostral vai ser a combinação de 10 tomados 2 a 2, porque são 10 bolinhas e eu vou pegar de duas em duas. Então, fica 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Desenvolvendo, fica 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2, 8 fatorial. Então, 10 fatorial é 10 vezes 9. Eu vou parar bem aqui em 8 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Repetindo aqui o 8 fatorial, posso cancelar esse de cima com o de baixo. 10 vezes 9, 90. 2 vezes 1, 2. 90 dividido por 2. 45 casos em que eu vou ter duas bolinhas, uma conectada com outra. Porém, o meu evento, que é aquilo que eu quero que aconteça, né, que são os casos favoráveis, é que essas bolinhas formem um diâmetro. Então, para formar um diâmetro, elas têm que estar opostas umas às outras, uma à outra, passando pelo centro. Então, nós temos aqui apenas alguns casos. Por exemplo, o 1 com o 6 é um caso favorável. Outro caso favorável é o 2 com o 7, também é um diâmetro. Outro caso favorável, o 3 com o 8, é outro diâmetro, 3 com 8. O 4 com o 9, o 4 com 9. E o 5 com o 10. Então, nós temos quantos casos favoráveis aqui? Ou seja, o meu evento é 1, 2, 3, 4, 5 resultados. Então, na letra A, a probabilidade de acontecer o meu evento, que é ser um segmento, forme um diâmetro, vai ser 5 casos de um total de 45. Simplificando aqui por 5, vai ficar 1/9. É o resultado da letra A. Já na letra B, pessoal, diz o seguinte: se forem retiradas 3 bolas, qual é a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam vértices de um triângulo retângulo? Ou seja, para ser triângulo retângulo, vamos lembrar do teorema de Tales, que diz o seguinte: um triângulo inscrito numa circunferência vai ser retângulo se somente se um de seus lados for o diâmetro. Por exemplo,
Esses dois pontos aqui ligados, correspondentes, o 3, o 8, é o diâmetro. Então, qualquer um dos outros pontos vai formar um triângulo retângulo, pelo teorema, que diz, por quê? Por causa que um dos seus lados já vai ser o diâmetro. Então, se eu pegar o 1 e ligar esses pontos aqui, esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, qualquer dos outros 8 pontos ligado a esse vai formar um triângulo retângulo. Bom, então, o meu espaço amostral, como são 3 pontos correspondentes, eu vou fazer uma combinação de 10 tomados 3 a 3. 10 porque nós temos 10 bolinhas. 3 é porque eu vou pegar de 3 em 3. Então, fica 10 fatorial sobre 3 fatorial, 10 menos 3, 7 fatorial. Desenvolvendo, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Cancela aqui em cima e embaixo. 9 simplificando com 3, aqui fica 3. 8 simplificando com 2, aqui fica 4. Então, 10 vezes 3 vezes 4, 120 casos possíveis de acontecer. Mas os casos favoráveis, que é o meu evento, o que eu quero que aconteça é que sejam pontos que formem triângulo retângulo, ok? Então, entenda, pelo item anterior, nós temos 5 casos em que ocorre diâmetro, que são ligando esses pontos aqui, ó, o 3 com o 8, que é um exemplo, o 2 com o 7, o 1 com o 6, o 10 com o 5 e o 9 com o 4. Ou seja, nós tínhamos 5 casos em que pontos correspondentes, esses pontos correspondentes formariam um diâmetro. Esses segmentos formariam um diâmetro. Então, 5 casos, só que quando eu pego 2 pontos, né, dos 10, sobra 8 para me formar um triângulo. Porque um triângulo é formado por 3 pontos não colineares. Então, 5 casos de ser um diâmetro e 8 casos em que eu tenho para escolher o terceiro ponto e formar um triângulo. 5 vezes 8, 40. Então, a probabilidade de acontecer esse evento é 40 sobre 120. Simplificando aqui por 4, vai ficar 1/3. É a resposta da letra B. Vamos agora para a letra C. Bom, pessoal, finalizando aqui, a letra C agora diz o seguinte: se foram retiradas 4 bolas, qual é a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam vértices de um retângulo? Bom, um retângulo inscrito na circunferência, as suas diagonais passam pelo centro dessa circunferência, ou seja, essas duas diagonais são exemplo de diâmetro. Pelo item A, nós vimos que nós temos 5 casos de diâmetros referente a essas 10 bolas, que serão encaixadas aqui na circunferência, esses espaços. Então, de cara, já vou encontrar o meu evento, que o meu evento aqui vai ser uma combinação, como são 5 diâmetros que nós temos, então é a combinação de 5 tomados 2 a 2, para me saber quantos casos é possível de eu ter diagonais, ou seja, de eu formar retângulos. Então vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 menos 2, 3 fatorial. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Cancelou aqui, dá 20 sobre 2, que é 10. 10 casos favoráveis de nós termos retângulos, né? Desses 4 pontos aí, formar retângulos. E o número de casos possíveis é a combinação agora de 10 elementos tomados 4 a 4, porque um retângulo eu vou precisar de 4 pontos. Então fica 10 fatorial sobre 4 fatorial, e a diferença é 10 menos 4 fatorial, 6 fatorial. Fazendo aqui, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vou colocar só até aqui. E 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 2 é 8.
9 simplificando por 3 aqui fica 3. Então ficou 10 vezes 3 vezes 7, que dá 210. Então a probabilidade de acontecer o meu evento vai ser 10 casos de um total de 210. Ou seja, 1 sobre 20 avos. 21 avos. Então aqui a gente finaliza a nossa questão.